Amados irmãos, graça e paz, felizes estamos porque Deus tem nos abençoado. Ele tem cuidado de nós em tempos de Covid, em tempos de paz, na alegria e na dor. O Senhor tem sido conosco sempre. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nessa certeza nós vamos começar o estudo desta noite agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e rogando do Senhor as mais ricas bênçãos para que todos nós possamos aprender mais de Deus. Senhor amado, muito obrigado, Pai querido, porque podemos, pela misericórdia do Senhor, ter acesso à Tua palavra, que sempre foi, é e será, ó Pai, o nosso sustento, o nosso alimento, aquilo que nos dá esperança. Te louvamos, ó Deus bendito, porque podemos nos reunir como família do Senhor, apesar de fisicamente separados, unidos pelo teu amor, ó Pai querido, pelo teu sangue vertido naquela cruz. Obrigado, ó Pai, por este momento que teremos de busca pelo Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê a clareza necessária para compreendermos a Tua vontade e que assim, ó Pai, sejamos nós fortalecidos na graça e no amor que vem de Ti, manifestado na Tua palavra. É a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é o nosso estudo bíblico e nós estamos caminhando, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e o texto dessa noite se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 18. Farei aqui a leitura, meus irmãos, para nossa edificação nesta noite. Este é o texto base no qual nós iremos buscar mais a presença do Senhor. E esta carta, que foi escrita pelo nosso querido irmão apóstolo Paulo, o grande pregador, o grande missionário da igreja, foi escrita num contexto de muita dificuldade. O apóstolo Paulo estava preso e, mesmo preso, ele recebeu uma visita que veio justamente da cidade de Filipos, da igreja que ele plantou. E nesta visita foi dito de algumas dificuldades que os irmãos ali estavam passando. Lembremos que Filipos era uma cidade grande, importante, uma cidade que tinha forte influência da cultura grego-romana, uma cidade onde havia ali muitos soldados já veteranos de guerra, e uma cidade onde o apóstolo começou uma igreja ali do Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 a 18, Paulo escreve assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez? Ó Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que nos inspira a permanecer firmes na fé. Clamamos agora, Pai, que nos dê a compreensão das tuas verdades, a fim de que possamos desenvolver a nossa salvação, seguindo, ó Pai, o caminho que o Senhor mesmo já nos tem trilhado. É a oração que fazemos, na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Muito bem, meus irmãos. O tema nosso desta noite, ele versa sobre sendo igreja em tempos de caos. Este é o grande tema que nós temos tratado nos estudos de quarta-feira, principalmente pelo nosso momento delicado que estamos vivendo, momento de dor, de dificuldades, de medo, mas nós precisamos ser igreja em meio ao caos. E especificamente no tema de hoje, nós colocamos sendo igreja em meio ao caos, na alegria e na dor. E propositalmente esse tema nos lembra um pouco os votos que são feitos no casamento. E não por acaso, o casamento é uma das instituições, é uma das relações humanas que mais espelha, que mais expressa a dificuldade e também a bênção que é estar em relacionamento. No caso nosso, a dificuldade por conta do pecado, das falhas, das nossas transgressões, mas a bênção de ver Deus cuidando de nós. E muito comumente o casamento ele é utilizado para exemplificar a relação de Cristo e a igreja. E é interessante que quando os nubentes eles celebram o seu voto, né, prometem ser fiéis na alegria e na dor, aquele momento em que o voto ele é tido, é muito fácil você dizer isso. Eu não sei qual foi a tua experiência, mas talvez seja numa chácara, ou numa igreja, ou talvez até numa praia, né? Quem sabe? Você tenha dito isso naquele ânimo tão belo que há do casamento dos dois jovens ou mais velhos, enfim, aqueles que estão casando olham uns nos olhos dos outros, né? Um no olho do outro, aquele momento que você não enxerga mais nada e você diz: Eu serei fiel, eu estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Esse é um momento fácil, porque naquele momento está tudo tranquilo. Mas é no dia a dia, no caminhar do casamento, quando as dores aparecem, quando a dificuldade aparece, é que a nossa fidelidade, o nosso compromisso, ele é provado. Meus irmãos, não pensem que a nossa relação com o Senhor, com a Igreja de Deus, é diferente. Muito pelo contrário. Talvez você tenha feito a sua profissão de fé, o seu batismo. Eu tenho certeza que foi um momento singular, ímpar, muito maravilhoso, em que você foi à frente ali na igreja, declarou publicamente que amava o Senhor, que o iria seguir, enfim. Mas é no dia a dia, quando a tempestade surge na nossa vida e os nossos alicerces eles são chacoalhados e nós experimentamos o caos, então é neste momento que nós precisamos dar provas de uma fé madura, dar provas de que nós não somos meninos, meninas que correm com o vento, mas que nós não olhamos circunstâncias, mas olhamos o amor que Deus tem por nós. E se existe alguém que experimentou todo e qualquer tipo de chacoalhamento, digamos assim, ou peneiramento, se é que existe essa palavra, eu quero dizer, se existe alguém que experimentou dificuldades por conta do amor de Cristo, este alguém é o autor desta carta, o apóstolo Paulo. A vida dele é maravilhosa, tanto da sua transformação quanto na sua caminhada, e tudo o que ele fez, abriu mão e o que suportou por amor de Cristo. Então, se existe alguém que tem muita propriedade para dizer o que está dizendo aqui, é de fato o apóstolo Paulo. E a grande mensagem é: vocês precisam ser cristãos, precisam permanecer firmes na alegria e na dor. Lembrem, quando eu fui plantar a igreja aí com vocês, nós estávamos num contexto, numa época. Agora os tempos são mais difíceis, contudo, Deus continua sendo o mesmo. O Senhor deste barco, ele é o mesmo, é o nosso Deus. Sendo assim, queridos, olha só que coisa maravilhosa. Eu quero refletir com os irmãos sobre 5 coisas importantes, 5 ações importantes que nós devemos dar neste contexto de sendo igreja na alegria e na dor. Primeiro, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Segundo, isso deve ser feito confiando no Senhor. Terceiro, sem reclamar da vida. Quarto, preservando a palavra de Deus. E quinto, alegrando-se no Senhor.
E eu quero mirar isso com os irmãos, atentando aqui para a frase do nosso querido irmão apóstolo Paulo. Ele já começa no versículo 12, pedindo e referindo-se com muito carinho, como fazia os seus irmãos, que agora era o momento deles obedecerem, muito mais agora. Não só quando ele estava ali presencialmente com eles, instruindo, falando acerca do Evangelho, do amor de Jesus, mas agora, quando ele não está presente, sim, é agora, muito mais agora, que eles precisam desenvolver a salvação, que eles precisam continuar a caminhar na fé. E o apóstolo ele utiliza aqui duas qualificações, digamos assim, na maneira pela qual este desenvolvimento ele deve acontecer. Ele fala deste imperativo, esta ordem, este comando de desenvolver a salvação, ela deve ser feita com temor e com tremor. Ele usa essas duas expressões a despeito de deixar claro aos seus leitores qual é a seriedade disso. Primeiro, porque se são cristãos, se são filhos de Deus, se proclamam a Jesus como seu Salvador, o compromisso que estão firmando não é com outro ser humano. Estão firmando com o Senhor Todo-Poderoso, com o Criador. E a Bíblia, ela traz alguns exemplos tristes de pessoas que blasfemaram contra o Senhor, ou das pessoas que fizeram falsos juramentos, Ananias e Safira, que o diga, pessoas que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados por conta disso. Queridos, você que declara ser Cristo Jesus o seu Senhor, você que o ama verdadeiramente, não está numa relação com o igual. De maneira alguma. Está numa relação com o Senhor de toda a terra. E esta relação, ela requer de nós temor, tremor no sentido de compromisso. E aqui o termo temor não é respeito, é ter medo mesmo, né? É no sentido de eu sei quem é, com quem eu estou relacionando. E eu sei que ele é poderoso para guardar a minha vida, né, até o dia final, né, como diz aquele hino, né? Estou bem certo que ele é poderoso, como diz a passagem. Mas a questão é, nós precisamos desenvolver, sim, de maneira diligente, de maneira cuidadosa, sabendo quem é o nosso Deus. Interessante notar que o próprio Moisés, quando chega diante do Senhor, e ali o Senhor se revela como sendo Yahvé, o grande eu sou, ele tira a sandália dos pés por ordem do Senhor e ele se abaixa, se curva diante da majestade e da glória do Senhor. Eu fico muito triste quando nós vemos algumas manifestações, né? Uh, Talvez não é do seu tempo, mas no meu tempo tinha uma pessoa que dizia o cara lá de cima, ou tratando Deus como fosse um qualquer. Não, ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Isso em nada implica diminuição de amor. Uh, a presença do respeito não anula o amor, carinho e cuidado. Muito pelo contrário. Quanto mais nós amamos alguém, nós respeitamos este alguém. Por isso, querido irmão, desenvolvei a vossa salvação. Prossiga, evolua, cresça na fé, com amor, sim, mas com temor e tremor, sabendo com quem você está em aliança. Se por um lado nós precisamos, no momento da dificuldade, desenvolver esta nossa salvação, algo que também nos é requerido, meus irmãos, é que de fato nós confiemos em Deus. Esse desenvolvimento da nossa salvação, ele depende daquele que, derramando o seu espírito em nós, faz tudo conforme a sua boa vontade. É o que diz o versículo 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então entenda que quanto mais eu desenvolvo a minha salvação e busco ao Senhor em oração, e busco ao Senhor na palavra, na comunhão, buscando as coisas lá do alto, eu vou compreender que isto é o exercício da vontade de Deus na minha vida, que de fato eu devo confiar que Ele está realizando a grande obra em mim.
Como diz aquele texto, aquele que começou a grande obra em minha vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E quando a gente fala nisso, desenvolver a salvação confiando no Senhor, é justamente para que nós não nos engrandecemos, para que a gente não ache que é, como diz uma expressão do nosso tempo, né, a última bolacha que tem ali no pacote. Nós somos seres teodependentes, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Aliás, se não fosse a graça, você não estaria participando aqui deste momento de estudo da palavra do Senhor. Se não fosse a graça, nem mesmo a Bíblia você teria em mãos ou no seu celular. Enfim, nós precisamos confiar no Senhor e não buscar sermos o centro da nossa vida, porque de fato nós não somos. Temos que confiar que tudo o que acontece, que de fato todas as coisas cooperam para o bem do nosso, para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, creia, até mesmo a pandemia, até mesmo as dificuldades que existem, nós estamos vendo e irmãos amados que têm partido, o qual o Senhor tem recolhido, pessoas que têm perdido seus trabalhos, muitas pessoas com medo, algumas com crises, enfim, Deus continua no controle e confiar em Deus que Ele vai nos guiar nesse desenvolvimento da nossa salvação é de fato um ato de fé, no qual nós, que estamos sendo amadurecidos, estamos desenvolvendo a nossa salvação, somos chamados, em primeiro lugar, para de fato crescer, desenvolver a nossa salvação. Segundo, confiando neste Senhor. E quando você confia no Senhor, que Ele vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, então, meus irmãos, o versículo 14, ele é quase que uma consequência, é praticamente uma consequência daquele que confia no Senhor e está crescendo em Cristo. Porque ele diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Eu sei que é um pouco difícil alguns daqueles que estão vendo esse vídeo, talvez neste momento, hoje, 6 de maio de 2020, está preso num confinamento por conta do coronavírus. Eu sei que é difícil. Alguns têm desafios com a questão da enfermidade, com a questão das brigas que têm acontecido. Muitas vezes é difícil você não reclamar, mas olha só, se nós cremos que Deus tem de fato na sua mão um controle sobre todas as coisas, que nós estamos sendo provados pelo Senhor neste exercício de desenvolver a nossa salvação, confiando em Deus, então não tem o porquê nós murmurarmos, nós reclamarmos, nós gerarmos contendas, nós irmos para as redes ou brigarmos com pessoas. Não, meus irmãos, porque nós não devemos nos assemelhar àqueles que não têm esperança. Quem está reclamando, quem está buscando brigas e contendas, são aqueles que não confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas o que? Permanecem para sempre. Se isso é verdade em nossa vida, então nós vamos passar com o apóstolo Paulo por todas as dificuldades, momentos bons e difíceis, como ele diz, eu sei estar engrandecido, em ser conhecido, como sei estar também numa condição muito difícil, mas em tudo eu me alegro no Senhor. Parafraseando aqui o apóstolo Paulo, eu sei estar contente, ele experimenta o contentamento em toda e qualquer situação. Será que este momento não é Deus provando o seu contentamento? Será que Deus, neste momento de dor, não está provando o amor que você tem ou que você declara ter pelo Senhor? Porque, como diz o Paulo César Baruch, em uma das suas músicas, né? Ele, Deus, ele continua sendo o quê? Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Deus em nada mudou o seu amor, graça, misericórdia, como também o seu juízo, a sua justiça. Sendo assim, querido, você que está comigo, correndo a carreira da fé, desenvolvendo a salvação, crendo no Senhor, não murmure, não reclame, encare a vida de frente, seja um crente maduro,
Este é o momento de nós crescermos. E o motivo pelo qual nós precisamos encarar a vida sem reclamações é também, como diz o versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Se você seguir com a boiada, reclamando de tudo, eu lembro até, tinha um desenho bastante antigo, né, que dizia, um personagem dizia, ó céus, ó vida, qualquer coisa que acontecia, ele reclamava. Se você seguir com isso, que diferença você vai fazer? Que fé é esta que só funciona quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo? Nossa fé é provada na dificuldade. Aliás, nós somos chamados, num contexto diferente, como os amigos de Daniel, a dizerem o seguinte: olha, saiba bem, ó Nabucodonosor, se Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas se ele não quiser, não tem problema. Nós continuaremos seguindo a Deus e nós não vamos retroceder. Consequência deste ato tão maravilhoso, os amigos foram para a fornalha. Miraculosamente, Deus os preservou. Mas talvez nós que estejamos indo para a fornalha, talvez Deus não queira nos tirar de lá. Está aí os primeiros mártires da igreja, está aí Estevão, né? O primeiro mártir da igreja, alguém que era crente, alguém que estava desenvolvendo a sua salvação, de fato, alguém que cria em Deus e que mesmo no momento ali da sua morte, diante dos seus algozes, nós não vimos Estevão reclamar. Aliás, ele fez aquilo que um cristão faz, imita o seu Senhor. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Querido, você é capaz de dizer isso em meio a esta pandemia, em meio a esta dificuldade? Eu quero lhe encorajar e dizer que Deus está lhe dando a grande oportunidade, e eu sei que é difícil, mas é uma grande oportunidade de você provar a sua fé, provar que de fato você crê num Deus absoluto, que está acima de todas as coisas, que tem aqui, ó, na palma das suas mãos todo mundo e a sua história. Você está sendo chamado a provar a sua fé, desenvolvendo a salvação, sim, confiando no Senhor sem murmurar. Mas fazendo o que neste momento difícil? É o que diz aqui para nós a partir do versículo 16. Olha que coisa linda. A gente faz tudo isso preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras palavras, aqui se cumpre pregar em tempo e fora de tempo. Pregai quando as coisas estão boas, fáceis, mais tranquilas. Pregai quando o mar está calmo, mas pregai quando o mar está revolto. Pregai em tempo e fora de tempo. Se existe uma grande oportunidade, querido irmão, querida irmã, para que você possa pregar a palavra de Deus, falar o arrependei-vos e credes em Deus, credes em Senhor Jesus, se existe um momento oportuno para que você aponte a Cristo como sendo o nosso Salvador, dizendo que de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Jesus Cristo, é agora. E quanto mais peso terá o seu testemunho quando as três ações precedentes já forem vividas por você, desenvolvendo a salvação, confiando no Senhor, sem murmuração, pregando a palavra de Deus. E talvez você conheça algum médico, alguma história, eu pelo menos conheço algumas, e de médicos que se surpreenderam quando foram tratar de pacientes, que na verdade os pacientes trataram desses médicos quando provaram a sua fé. E não foi só casos em que o paciente foi recuperado da sua enfermidade. Há muitos relatos de pacientes que partiram para a glória,
mas deixaram plantada a semente do Senhor, porque entenderam que em tempo e fora de tempo eu devo cumprir o ide do Senhor. Enquanto eu estou andando, esta é a ideia, né? Enquanto eu estou vivendo, eu estou pregando, eu estou cumprindo o meu chamado, né? Nós todos, irmãos, temos um chamado dado pelo Senhor. E o teu chamado não é ficar rico, não é ser próspero, não é ficar ileso à pandemia, mas o teu chamado é testemunhar de Cristo, ainda que isto lhe custe a vida, ainda que isso lhe custe talvez alguns bloqueios ali na internet, no Facebook, algumas pessoas que não concordem de você. Não tema a homens, tema quem? A Deus. Lembre, você está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, porque você ama a Deus, fazendo isso confiando no poder do Espírito Santo que lhe guia. Por isso não há motivos para ficar ali reclamando, mas é tempo oportuno para o quê? Pregar a cruz de Cristo. E por último, meus irmãos, é impossível nós pregarmos a cruz de Cristo de maneira triste, porque nós pregamos vida em meio a pessoas que estão vivendo a experiência da morte. Nós somos aqueles que podem oferecer a vida, que não se limita a esta realidade. Nós estamos falando de vida e vida em abundância. Então não tem como você falar de vida de maneira triste. Muito pelo contrário, nós falamos de maneira alegre. Versículo 17 diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vós, me congratulo. O desejo, no finalzinho do versículo 16, de que os irmãos eles preguem a palavra de Deus, é saber que o esforço do apóstolo Paulo não foi inútil. Ele plantou a boa semente. E aqui ele se alegra, ainda que ele tenha que morrer, que seja sacrificado, ele alegra com os seus irmãos, por quê? Porque é isso que importa. Este mundo vai passar. Talvez você e eu não partamos de Covid, mas talvez nós partamos de uma outra forma. Não sabemos o nosso futuro, mas ou nós vamos ou o Senhor vem. A questão é, a realidade como nós a temos, um dia ela vai acabar. E a alegria de Paulo é saber que irá ver na glória os seus irmãos, irá ver acima de tudo o seu Senhor. Então, ainda que ele tenha que morrer, ele se alegra, ele se congratula, e ele se congratula ainda que haja esta realidade dele ser sacrificado. E aqui, meus amados irmãos, não é alguém que está louco, desvairado, não é um pensamento estranho. Não. É o pensamento daquele que sabe em quem tem depositado a fé. É o pensamento daquele que sabe qual é a certeza, o que lhe aguarda no porvir. Versículo 18 fala assim, vós também. Olha a chamada que o apóstolo faz para os seus leitores. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E quando é que o apóstolo Paulo fala isso? É quando tudo está bem? Quando ele está lá na sua casa, talvez ali comendo a sua uva, o seu churrasco, é isso? É quando ele está longe de pandemia, quando ele não está mais confinado em casa, essa é a situação dele? Não, meus irmãos. Apóstolo Paulo disse isso estando preso, e preso de maneira injusta. Não é que ele havia feito algo errado para estar preso, mas estando preso, nós estamos olhando para o exemplo de um irmão que se alegra em saber que Cristo é pregado, e se alegra em saber que Cristo é pregado por aqueles que não reclamam, que estão confiando no Senhor, porque desenvolvem a sua salvação. E eu quero concluir, meus amados, esse estudo olhando agora não mais para o exemplo de Paulo, mas para o exemplo daquele que é o nosso supremo pastor, o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério. Em Mateus 11:5, ele falando ali aos discípulos de João,
E de anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres. E aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério enquanto, como homem, ele caminhou por essa terra. Ele fez aquilo que o Pai fez. Interessante que, sem jamais duvidar do seu Senhor. Lucas 23, 46 diz: Então Jesus, clamando em alta voz, nos momentos mais difíceis, se não mais difícil, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, sabendo que o Pai iria recebê-lo. Mesmo que, quando ele aqui o disse, ele estava ali tão imundo pelos pecados de todos nós, de todos aqueles que confessam o Senhor, ele sabia que o Pai havia de recebê-lo. E de maneira constrangedora para nós, jamais reclamou. Não vemos nenhuma reclamação diante do Senhor. Isaías 53, versículo 7, prevendo o que havia de acontecer com o Messias, diz que ele, Jesus, nós sabemos, ele foi oprimido e humilhado, cuspido, bateram nele, zombaram dele, mas versículo 7 diz: Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Nós não vemos Jesus Cristo reclamar da sua jornada. Muito pelo contrário, ele sempre dava graças ao Senhor e sabendo do momento difícil que ele iria de passar, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo o quê? Que seja feita a tua vontade. E Jesus, uh, que desenvolveu seu ministério confiando no Pai sem jamais reclamar, preservava a palavra. Mateus 3:2, ele diz: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus sempre falando da palavra do Senhor, sempre evocando os textos do Antigo Testamento, mostrando-se como Senhor e Salvador. E por último, alegrando-se em Deus. Interessante como Jesus se alegrava no Senhor. Lucas 10, 21 nos diz assim: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus se alegrava em Deus. Jesus se alegrava em fazer a vontade do Pai. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está tendo acesso a este estudo, que compartilha comigo da leitura deste texto tão profundo de Filipenses 2, do versículo 12 a 18. Quero lembrá-lo, quero lembrá-la que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que aceitaram um relacionamento fiel com Deus. Na alegria, sim, mas também na dor. Entendendo que nem a morte vai nos separar do nosso Supremo Salvador. E por isso, querido irmão, querida irmã, desenvolva a vossa salvação. Somos igreja militante, sim, mas estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Desenvolva a vossa salvação, confiando no Senhor. Creia que é Ele quem faz a obra, é Ele quem capacita, é Ele quem dá o suporte para que você desenvolva. E enquanto faz isso, não murmure. Desenvolva a vossa salvação confiando no Senhor, sem murmurar. Creia que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, ainda que você não entenda, preservando sempre também a palavra de Deus. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É para isso que nós fomos chamados. Pregue em tempo e em fora de tempo. E por último, alegre-se. Alegre-se em Deus. Porque você que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, não terá, não teve, mas já tem a vida eterna. Vamos orar?
Santo Deus, obrigado, porque em meio ao caos podemos ser achados como a igreja do Senhor, aquela pelo qual o Senhor se entregou na cruz. E por isso podemos passar pelo amor e pela dor, crendo em Ti. Capacita-nos, ó Pai querido, a que possamos de fato desenvolver a nossa salvação, confiando no Senhor, ó Pai, sem murmuração, mas pregando a palavra de Deus e alegres, porque em breve veremos ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e antes de nós encerrarmos, quero lembrar aqui daqueles nossos amados irmãos que têm passado por momentos difíceis. Nossa, nossa igreja sentiu, né, na data de ontem, a perda de uma irmã muito querida, irmã Luciana. O Senhor a levou, né, e o instrumento usado por isso foi de fato este momento de terrível de enfermidade que nós temos. Nós vamos orar pela família dela. Ela já não necessita das nossas orações, ela está nos braços do Pai. Mas há o seu esposo, o seu filho Dudu, pelo qual nós iremos orar neste momento. Nós vamos orar não só pela nossa irmã Luciana, mas também pela família da Ana Raquel, nossa querida irmã, por questões de saúde, também pela nossa amada irmã Dona Miriam, por questões também de saúde. Temos o nosso amado irmão Augusto, que tem lutado contra o câncer já há algum tempo. Lembramos aqui também pela querida Dona Nete, minha tia, que também está num tratamento de saúde. O Victor, que é um primo nosso, lá do Espírito Santo, que também está ali passando por uma peleja importante neste momento, também pela família do missionário Ronaldo Lindório. Vamos orar pelo nosso bairro, pela nossa igreja de Diadema, do Campanário. Lembrar também pela economia, pelos empregos, pelo sustento. Lembrar também pelas questões políticas, que elas são importantes, que Deus continue abençoando ricamente os nossos governantes. Nós faremos esta oração nesse momento, mas se você tem algum pedido e você gostaria que nós orássemos por você também, você poderá depois entrar em contato conosco. Vamos orar agora de maneira dirigida por esses pedidos. Pai Santo, nós apresentamos diante do Senhor esses pedidos que aqui foram expostos, na certeza, ó Pai, de que o Senhor nos escuta. A nossa oração não é vã. A nossa oração não é simplesmente um balbuciar de palavras, mas nós cremos num Deus que escuta a nossa oração e que atende. Não da maneira como nós queremos, mas da maneira que o Senhor deseja. Então, ó Pai, nós aqui repetimos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Se possível, Pai, afasta de nós as dificuldades, as enfermidades, as dores deste mundo, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Nós colocamos aqui diante do Senhor, ó Pai, irmãos queridos que estão passando por lutas com relação à saúde. Ó Pai querido, usa de graça e bondade, reestabelecendo a cada um desses irmãos que nós colocamos aqui, aqueles também que nós acabamos não recebendo os nomes ou não colocamos aqui, mas que o Senhor os conhece. Ó Pai, como nosso querido irmão Elton, que nós lembramos também, que o Senhor estenda a tua mão a estes amados, fortalecendo acima de tudo a fé, para que eles não vacilem, que eles continuem crendo no Senhor, e também, ó Pai, fortalecendo a saúde de cada um deles, para que em breve eles possam estar reestabelecidos. Nós lembramos também, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos que estão enlutados, que perderam amigos, familiares, que estão, ó Pai, neste momento com o coração dolorido, ó Deus, pela morte. Ó Pai querido, que o Senhor possa trazer a memória destes amados, que no Senhor, ó Pai, ainda que morra, viverá eternamente, porque o Senhor nos prometeu que um dia irá nos voltar para nos buscar. Ó Pai querido, que o Senhor, que teu Santo Espírito venha consolar essas vidas. Pai, nós pedimos pelo nosso país, pelas questões econômicas, políticas, sociais, que a tua boa mão esteja nos conduzindo, ó Pai querido. Usa, Deus de graça e misericórdia, e que de maneira surpreendente, ó Pai, o Senhor permita que possamos atravessar esta crise e saímos, ó Pai, do outro lado mais fortalecidos. Pedimos, ó Pai, por todos os cristãos
que, ó Pai querido, haja paz, que haja união em pregar a Tua palavra, em pregar a esperança neste momento de dor, que possamos ser achados, ó Pai, como luzeiros neste mundo, trazendo a mensagem de esperança que o Senhor já colocou em nossos corações. Fortalece, ó Pai querido, a Tua igreja, fortalece os nossos irmãos. É a oração que nós fazemos, ó Pai, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós encerramos assim então o estudo nesta noite, na certeza de que Deus tem cuidado de cada um de nós. Quero lembrá-lo que durante esses períodos em que nós estamos com a nossa mobilidade restrita, os nossos encontros serão por este canal. Como hoje, estudos de quarta-feira, às 7h30, aqui nesta live no YouTube, também no Instagram, ou melhor, nessa live aqui no Facebook. O YouTube está chegando já, viu? Já para o próximo domingo, creio que teremos já habilitado. Também no domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos adotando uma plataforma diferenciada que permite uma interação maior, mas você pode participar e é nosso convidado também. Se você tiver interesse em participar, nós usamos o Webex. Você pode colocar aqui o seu nome, nos acionar pelo Facebook e a gente entra em contato com você. Será um prazer recebê-lo nesse encontro. E no domingo à noite, às 19h30, o mesmo horário que nós temos aqui do estudo bíblico, também a live com o culto ao Senhor. Temos também, queridos, amanhã, acabei esquecendo, às 19h30, o De Casa em Casa, que é um encontro familiar. E creia, nós estamos indo de casa em casa, ainda que virtualmente, mas chegando também através da plataforma do Webex. No mais, amados, que Deus abençoe a cada um de nós. É tempo de nós desenvolvermos a nossa salvação, sim, confiado no Senhor sempre, sem murmuração, é verdade, pregando a palavra de Deus e, acima de tudo, nos alegrando. Lembre-se, somos igreja no amor e na dor, porque temos Cristo Jesus como nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.